Aqui na capital baiana, um evento sob medida para celebrar a Semana Santa, e que acontece a partir de hoje, vai até o dia 1º de abril. Além da Paixão de Cristo, a programação inclui feira de artes, concerto sinfônico, exposições em museus, até uma rota gastronômica está no meio aí. Pois é, se você for como eu, que não fica muito ligado aí nessas datas, é hora de saber o que está previsto para acontecer em Salvador logo ali nos próximos dias. A programação é grande, tem muita coisa, e claro que sempre tem alguma coisa que vai despertar sua atenção. E para mim vai ser um prazer conversar aqui com o Paulo Dourado, nosso convidado de hoje, professor, diretor, e falar sobre a escola de teatro, sobre esse mercado aqui na Bahia. Paulo, professor, inclusive seu, né, Patrícia? Pois é, e também diretor. Espero que não tenha dado muito trabalho, viu, Paulo? Não, orgulhoso aqui da aluna, falando bonito. Boa noite, ouvinte da Band, boa noite, Renato, boa Felipe, noite. Patrícia. Então, Paulo, eu queria começar pelo que talvez a gente pudesse dizer que é o grande, o ponto principal, talvez, da programação, que é a montagem da Paixão de Cristo. Saiu, inclusive, na imprensa que você tinha pensado numa visão mais clássica, de teatro clássico para essa vez. O que isso significa? Muita gente pergunta, a gente tem hoje no mundo cultural uma vertigem do novo. Então, uma pessoa, qual é a novidade? Eu digo, olha, a novidade é que não tem novidade nenhuma. O nosso Jesus não usa tênis, não toca guitarra, não é Rastafari. É o Jesus mais ou menos como seria o Jesus palestino, um cara moreno, cabelo escuro, mas a gente não quer fazer uma montagem novidadeira, entendeu? A gente quer fazer uma montagem clássica. A Paixão de Cristo é uma tradição antiga do teatro mundial. Há mais de 1000 anos que se fazem Paixão de Cristo na Alemanha, na Itália, na França, na África, no Oriente, no Japão, na Coreia, nos Estados Unidos. Então é uma coisa muito importante, é uma tradição muito importante. E a pessoa vem e pergunta, qual é a novidade? Eu digo, olha, a novidade é tentar não fazer novidade, é tentar fazer a história como está na Bíblia, seguir o texto, segue rigorosamente o texto bíblico e tratar os personagens de uma maneira, digamos assim, profunda. A gente tenta mostrar a complexidade da história de Jesus, porque pouca gente conhece, mesmo os católicos, mesmo os espíritas, os evangélicos, os protestantes, os religiosos em geral, não conhecem ali as nuances, Jesus, a Palestina. Já essa briga dos judeus que existe até hoje, ela já está plantada ali, os judeus com os árabes, os palestinos, a Galileia, a Judéia. Jesus não é da Judéia, Jesus vem da Galileia. Então ele vem de uma cidadezinha pequena e vem para Jerusalém, que é como se fosse São Paulo. Então Jesus, comparando assim, é como se fosse um baiano chegando em São Paulo, um nordestino chegando em São Paulo. Então ele chega na cidade grande, entra no grande templo de Salomão, que era como se fosse a catedral da religião hebraica, e discorda daqueles doutores sabichões, entendeu? Então ele publicamente começa a pregar e o povo começa a seguir ele. E isso cria um mal-estar. E é isso que desenrola a história. Tem os romanos que estão lá invadidos, os judeus fazem uma trama de modo que os romanos crucificam Jesus. Essa história é uma história, não é assim, pouca gente entende realmente as nuances. Então a gente quer fazer essa Paixão de Cristo clássica, baseada na Bíblia, e contando essa história fascinante e misteriosa que é a história de Jesus Cristo. Agora, nessa montagem, a nossa grande atriz Regina Dourado, saudosa Regina Dourado, sempre participou aí dessa montagem. Sempre. Esse ano parece que tem uma homenagem para ela, que vocês estão preparando alguma coisa muito especial, né? Já pouca gente, Regina Maria é o nome dela, entendeu? Regina Maria é uma designação de Nossa Senhora, Regina Celli. Regina Maria é como se fosse Maria Regina, a rainha Regina, mas não rainha da mulher do rei, a rainha, porque é Nossa Senhora. Então o nome dela já é esse. E foi o último papel que ela fez. Infelizmente, ela partiu há 60 anos, com 60 anos de idade, no ano passado. E o último papel que ela desempenhou na vida, ela fez questão, já bem doente, com dificuldade de locomoção. A Concha Acústica é um palco gigante, tem quase 40 metros. Então, para uma pessoa que tem dificuldade de andar, atravessar aquilo ali, não é. Mas ela fez questão, com o entusiasmo dela, ela adorava a Bahia, o povo, esse tipo de projeto de teatro popular. Ela fez questão, com toda a limitação financeira e tudo, ela fez questão de estar presente. Então a gente achou, nós discutir com a produção, os atores e tudo, e nós achamos por bem fazer uma homenagem a ela como uma grande atriz baiana, talvez, digamos assim, talvez tenha sido a atriz baiana que mais, teve uma repercussão nacional. E repercussão de carinho. E de carinho popular. Então ela tinha essa coisa que era o respeito do povão, digamos assim, e ao mesmo tempo da crítica. É uma coisa que poucos artistas conseguem. Ela conseguia esse equilíbrio e foi por aí que ela trilhou a carreira dela. Então a gente quer saudar essa figura especial que
fez o último papel dela sendo Nossa Senhora, e nós vamos fazer uma singela homenagem. Vai ser uma Ave Maria com uma projeção de algumas imagens. Claro. Paulo, agora, nesse projeto especificamente, você vai tratar aí a cena, até pela explicação que você deu, né, dessa forma tradicional, clássica, enfim, a Paixão de Cristo. Mas no seu trabalho aí como diretor, ou você que está aí por trás de todo esse arcabouço que é o teatro, com experiência na área de cenário, enfim, você também traz isso, mantém ou gosta de inovar nos seus trabalhos? Não, o teatro tem que ter uma coisa básica, que é aquilo, Milton Nascimento diz, a arte tem que ir, o cantor tem que ir onde o povo está. Milton Nascimento, isso é para qualquer artista. Então, o teatro é uma arte que não existe sem público, porque o cara ainda pode fazer o disco, guardar na gaveta, fazer o livro, guardar para sair daqui a 20 anos. O livro vai estar lá intacto, não tem problema nenhum. Grandes escritores morreram, nunca viram nada publicado, Fernando Pessoa, Kafka, grandes escritores só tiveram sua obra reconhecida e publicada depois. O teatro não pode. Teatro é uma coisa que acontece ali na frente do público. Então, se os atores, eu sou professor também, então, se os atores fazem uma peça sem público, aquilo não é teatro. Mesmo que eles façam uma peça toda igualzinha, só pode ser considerado teatro se houver alguém assistindo. Se tiver os atores sozinhos, é um ato de devoção, é uma dedicação, é um exercício, é um treinamento, mas não é teatro. Teatro é onde alguém vê e alguém é visto. E essa relação do ver e o ser visto. O teatro moderno, digamos assim, o teatro influenciado pela modernidade, ele muitas vezes dá as costas ao público. Os jovens, eu já tenho 57 anos, e vejo muitas vezes, não me interessa o que o público pensa, não me interessa o gosto do público. É um menino bobo, sem saber direito o que é que está fazendo. Fazer teatro para o público é fundamental. Então, aqui na Bahia, um lugar que a gente não tem uma tradição de teatro, diferente de São Paulo, lugar que tem praia, tem pouco teatro. Teatro é uma coisa de gente mais interiorizada, interiorizada que eu digo assim, do sentido de que as suas atividades culturais não são tão na rua. A gente aqui é uma cultura de rua, da rua. Então, o teatro, ficar ali naquele ambiente fechado, 1 hora, 2 horas, isso não faz parte da tradição do baiano. É de São Paulo, Minas, Curitiba, você tem essas cidades que têm uma tradição teatral densa, não só no Brasil, fora do Brasil também é assim. Então, fazer teatro aqui, Patrícia, significa você, de alguma maneira, pelo menos se você quer ser responsável, como eu tento ser, você tem que tentar tocar as pessoas de alguma maneira. Então, por exemplo, eu fiz aquele projeto Los Catedrásticos, que é falando do Axé Music, criando uma polêmica, discutindo a comédia. Fiz outros projetos, a Guerra de Canudos, a Conspiração dos Alfaiates, o Rei Brasil, a ópera Lídia de Oxum, a ópera do nosso velho Ildásio Tavares e Lindenberg Cardoso, uma ópera baiana, sinfônica, uma orquestra sinfônica, o Júlio Medalha veio reger. Então, isso tudo buscando tornar o espetáculo uma coisa que tenha um elemento de interesse para o público vir. E aí a Paixão de Cristo veio nesse meu caminho, nessa busca do que eu chamo de teatro popular, contemporâneo, uma coisa moderna, mas ao mesmo tempo não é uma obra careta, entendeu? Ao mesmo tempo que eu digo é uma obra clássica, mas é um espetáculo que tem pegada. A gente fez os 2 primeiros anos e estou aqui, eu tenho orgulho de ter feito a Paixão de Cristo. Então, a Paixão de Cristo, para ficar uma coisa piegas ou meio brega, é fácil. Se você der uma bobeirazinha, fica um sentimentalismo, um clichê, uma pobreza. A gente lutou contra isso o tempo inteiro e eu tenho a impressão de que a gente ganhou. Então, o Cristo, a história de Cristo, é a história... eu posso dizer aqui a verdade a vocês, né? Não tem problema algum, eu não sou uma pessoa religiosa, assim, não tenho esse envolvimento religioso. Mas procura ser firme. Mas quando você vê o poder, a força que a história de Jesus tem, é maravilhoso, esses atores, tudo cabeludo, doidão. Aí quando entra ali, começa a chorar. É uma grande história, né? É uma história... Está aí disponível para que as pessoas possam ver. O público chora, as pessoas se emocionam. Então, tem nessa história uma coisa misteriosa, uma história realmente que toca em pontos que a gente talvez não saiba explicar. Não sei nem se devemos querer tentar explicar. Então, ela tem essa força e nós estamos aqui com toda essa tradição, buscando manter essa tradição viva, buscando fazer humildemente, sermos o veículo dessa grande tradição mundial aqui em Salvador. Estamos aqui conversando com Paulo Dourado, nosso entrevistado aqui no Band News, segunda edição em frequência baiana. Você pode participar, 72250, coloque BN na frente da sua mensagem de texto, 72250, ou faça isso através do Twitter, @BandNewsFM_SSA.
Fale sua dúvida, crítica, sugestão, o seu problema no trânsito por agora. E hoje nós estamos falando do Festival de Artes do Sagrado, que vai de hoje a 1º de abril em vários espaços de Salvador, também em algumas cidades do Recôncavo Baiano, mas o papo também trata do nosso entrevistado, o diretor teatral Paulo Dourado, que está à frente do evento, Paulo, e também dirige a Paixão de Cristo. E nós estávamos conversando aqui nos bastidores que vai muito além, né? O festival tem uma proposta bem ampla e ficar no calendário festivo de Salvador. Fala um pouquinho disso. É isso, Patrícia. A gente começou fazendo a Paixão de Cristo e a gente viu que a Bahia, pela sua tradição, pelas suas raízes culturais e religiosas, de formação histórica, a Bahia tem essa coisa do sincretismo religioso, do misticismo baiano, da magia, Bahia da magia, do feitiço e da fé, né? Ari Barroso, né? Bahia que tem tanta igreja e que tem tanto candomblé. A Dorival Caymmi, 365 igrejas da Bahia tem. Então essa base, esse fundamento da cultura baiana, ele é muito forte. E ele estava esquecido ao longo dos últimos anos, com a cultura afro, com o carnaval, com o axé music, com tudo isso. Essa cultura veio, se impôs, e esse fundamento, que era muito importante nos anos 70, na obra de Gil, de Caetano, de Glauber Rocha, de Jorge Amado, de João Baldo, a obra desses caras todos tem esse fundamento do sincretismo religioso, do misticismo natural do baiano. Isso estava meio esquecido. Então, fazendo a Paixão de Cristo e vendo a resposta das pessoas, vendo a espécie de rede amorosa, rede afetiva, quando teve a Paixão de Cristo no primeiro ano, foi uma surpresa. As pessoas ficaram encantadas e houve um retorno para a gente, assim, de carinho e de afeto, que foi uma coisa tocante, especial, entendeu? A gente, com essa peça, conseguiu tocar as pessoas de uma maneira especial. Eu, que já sou um coroa de 57 anos, para mim, foi realmente surpreendente ver a resposta das pessoas a isso. E isso foi nos sensibilizando, a gente foi vendo que aí existia uma demanda de coisas nessa área do interior, do espiritual, da ética, da cultura, digamos assim, humana, da humanidade, que havia uma demanda disso. E que o teatro moderno, como a gente estava conversando, está preocupado com vanguarda, com ideologia, acaba as obras de arte se afastando das demandas das pessoas. E o que é que o artista quer? Ele quer ser útil. Todo artista, no fundo, ele quer fazer coisa que as pessoas reconheçam, que tenha sentido. Não quer ficar fazendo ali uma peça de teatro sozinho para ninguém, para 4 ou 5 gatos pingados no teatro. E daí a gente viu que havia um chamado para isso. Então a gente bolou esse Festival Arte do Sagrado, que vai ter como âncora sempre a Paixão de Cristo, mas a gente quer envolver outras expressões do sentimento do sagrado, como eu chamo, para não dizer religiões. Então a gente quer envolver danças indianas, indígenas, cantos andinos, vozes tuvanas, búlgaras. Tem expressões artísticas no mundo, fora as obras de arte de, enfim, Miguel Ângelo, Caravaggio. Esse ano teve uma exposição de Caravaggio no Brasil. A gente tentou trazer aqui para a Bahia. Essas coisas envolvem muito dinheiro, muito planejamento, com muita antecedência. Mas os grandes artistas mundo afora criaram grandes obras, Beethoven, Bach, Mozart, todas com o tema do sagrado, o tema da religião, o tema da transcendência, do pensamento do homem sobre o sentido da sua vida na Terra. Então a gente quer fazer um festival que envolva, tem a Paixão de Cristo como âncora, mas que envolva tudo isso, inclusive comida. A gente fez rota gastronômica, santos sabores. É porque você veja, Cristo mesmo, todas as atividades dele são em torno de festa, de comida, de bebida. Jesus era festeiro, ele gostava. Com Marta, com Maria, na casa de Lázaro. Essa celebração do alimento está presente. Do alimento está presente. Então, a comensalidade em Jesus. Então, a gente envolveu, chamamos Santos Sabores. A gente quer vincular tudo isso a turismo. A gente quer criar um evento entre o São João e o Carnaval, entre o Carnaval e o São João, melhor dizendo, de modo que esse vazio seja preenchido por uma atividade cultural diferente, diversificada. E atraindo o público para turismo religioso. Não só o público local, como o público turismo religioso. No ano que vem, por exemplo, é o centenário de Irmã Dulce. Então, nós já estamos, junto com a Obras Sociais de Irmã Dulce, buscando ver de que maneira a gente vai ligar o nosso projeto a essa coisa de Irmã Dulce, do turismo religioso, que é importante. As pessoas falam, turismo religioso, parece uma coisa mercenária. Não. O turismo religioso, ele tem um fundamento de uma busca. A pessoa que vem, o religioso, o turista que vem de outra cidade visitar o santuário de Irmã Dulce, o memorial de Irmã Dulce, ele tem uma busca espiritual. Então, é um tipo de visitante
que vem, digamos assim, agregar, ele vem trazer valores, ele vem enriquecer o baiano, ele vem cheio de como é que eu posso dizer, ele cheio de ética, cheio de valores, de enriquecimento da educação e da formação da gente. Então, a gente quer entrar e fazer um evento que tenha repercussão econômica, que tenha um fundo profissional. Eu com toda alegria, digo aqui a vocês, no Festival Arte do Sagrado hoje estão envolvidas 700 pessoas trabalhando, sendo remuneradas. Isso é importante, como se você compara com o Carnaval, é um grão de areia o Carnaval, mas há quantos anos o Carnaval está aí acontecendo? Então a gente pretende, entendeu, ter uma raiz econômica, profissional, valorizar o artista baiano, o comerciante, o hotel, o restaurante, envolver todo esse universo e ao mesmo tempo trazer para a Bahia uma coisa de refinamento, não refinamento de dinheiro, de riqueza financeira, mas de refinamento mental, da imaginação, da poesia, da arte, ligando a arte com o sagrado do artista, como você estava dizendo, com o sagrado das religiões, porque eles acabam se identificando e sendo uma coisa só. Oferecer uma outra possibilidade, né, Renato? Para que as pessoas possam vivenciar outra Tem experiência. um aspecto, né, que é a arte sacra, e por arte sacra a gente pensa sempre no barroco, que acaba... Foi engraçado, eu me lembro de uma vez, o ano passado, o Suassuna estava aqui, ele estava falando assim que as pessoas detonam o barroco, que falam de uma forma pejorativa do barroco, que ele achava que era o mais interessante para ele em relação ao romântico, em relação ao clássico, e que ele falava que era uma arte de contradições. E quando você pensa a arte barroca, você vê ali, né, a dimensão humana e uma dimensão metafísica, por assim dizer. Você acha que é daí que emana assim, o atrativo de expressões diversas que entram num evento como esse? É exatamente isso. O barroco é esse movimento. O barroco, ele vai um pouco contrariando a reforma, não é? A reforma do protestante, Calvino, Lutero, né? O movimento barroco surge como uma remistificação. O movimento protestante, quando aconteceu no século XVII, ele veio racionalizando a igreja, tirou as imagens, aqueles enfeites da igreja, tudo isso é uma coisa, devemos condenar. O barroco veio dizendo, olha, há mais mistério. Tem um grande barroco no teatro chamado William Shakespeare. Ele diz, há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Isso é o barroco. O barroco é a aceitação do mistério. É o humano aceitando o fato de que ele não vai entender tudo nunca. Nenhum de nós tem o domínio total, o controle total das nossas vidas. Nem da nossa vida, nem da de ninguém, nem do mundo. O ser humano não vai nunca dominar o mundo inteiramente. Ou seja, existem forças superiores, místicas, não sei, misteriosas, não está fora da nossa compreensão. Existem coisas que interferem na vida e que determinam o acontecimento do dia a dia da história, o progresso da história. Então, o movimento barroco, ele vem trazer isso, quer dizer, ele vem trazer o mistério, a aceitação do mistério, aceitar que a gente não controla tudo. E isso significa, no movimento, na prática, o sincretismo. Ou seja, nenhuma religião é muito superior à outra, nem nada. Então, o que é que o barroco brasileiro, o barroco colonial, como se diz aqui, que gerou essas obras de arte maravilhosas, a Igreja de São Francisco, a Igreja da Misericórdia, que são igrejas mundialmente reconhecidas pela sua beleza, pela sua arquitetura. Ele tem uma aculturação, ele já tem ali elementos do Brasil, dos índios, então, do misticismo indígena, que às vezes, para um europeu muito radical, pode parecer até uma coisa meio herege. Eu tenho alguns amigos que vêm aqui, que vão assistir missa no Pelourinho, ali na Igreja Nossa Senhora dos Pretos, ou São Lázaro, e diz, rapaz, isso aqui, se o pessoal do Vaticano souber que estão fazendo isso aqui, manda excomungar todo mundo aqui, porque há uma mistura. E os padres são sábios ao fazerem isso. Para mim, eu vejo tudo isso com muita alegria. Que as religiões, para mim, essa é a lição da Bahia. Entendeu? Quando a gente vê na Irlanda os cristãos matando os protestantes, em guerra, todos os dois são cristãos, os católicos lutando de guerra e matando os protestantes em nome de Deus. Ou os judeus, ou os xiitas com os sunitas. Eles são todos muçulmanos, acreditam no meu Deus, mas por algum detalhe da sua religião, alguma coisa, eles se matam de verdade. Isso para nós é uma coisa extremamente estranha e eu digo isso aqui com orgulho. Aí vem o orgulho de ser baiano. Quer dizer, a Bahia tem essa lição de sincretismo, a pessoa vai no candomblé, vai na igreja católica, vai no centro espírita,
tem problema, por que ele tem que ser só uma coisa exclusiva? Então, o nosso barroco... Ainda que algumas ainda persigam, né? Ainda, eu sei, infelizmente. Mas o nosso barroco, como você disse, ele contém esse elemento do sincretismo, da mistura, que é mais ou menos o fundamento que a gente está buscando com o Festival Artes do Sagrado. E quem quiser ficar sabendo mais a programação, onde vai buscar, Paulo? Vai buscar no site, tem 2 sites, quer dizer, no Facebook, a fanpage, esse nome horroroso, fanpage, Vivo Apresenta Festival Artes do Sagrado. Ou então, se botar no Google, Festival Artes do Sagrado, vai sair a programação. Nós temos amanhã um encontro de corais na Igreja de São Francisco, e na terça-feira um belíssimo concerto com um coral e orquestra de câmara, também na Igreja de São Francisco. Na próxima semana, no fim de semana, de quinta a domingo, teremos uma feira de artes, antiguidades, artigos religiosos em geral, mas de alto nível. Quando a gente fala assim, fica parecendo um artesanatozinho ali de Araque. Não, a gente vai fazer uma feira 30 artistas de alta qualidade, porque para nós o sagrado não é dinheiro, não é a sofisticação do dinheiro, mas é a sofisticação da criatividade e da imaginação. Então a gente quer trazer grandes artistas, quer fazer esse festival um evento nacional primeiro e depois, quem sabe, internacional, trazendo personalidades do mundo que se devotam a sua vida à qualidade artística, ao mergulho na cultura e na espiritualidade. Paulo Dourado, obrigado pela sua participação e pelas informações. Com certeza, a cidade só tem a agradecer esse trabalho, todo esse povo envolvido. Terça-feira, Paixão de Cristo, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. De terça a segunda. Para quem for viajar, ainda tem a segunda. Obrigado a vocês. E agora Paulo Dourado sai aqui voando, porque já tem outros compromissos para resolver. Difícil apoio por essa federação aqui, viu? Logo adiantando, viu, Paulo? Cardeal da Silva não é coisa de Deus, não.